Mas não gosta de orar, eu não gosto de orar, não. Eu não gosto, não. Mas tem hora que Deus chama a nossa atenção. Esses dias Deus me acordou na madrugada e eu levantei, joelhei e orei. E foi maravilhoso. Então é assim que Deus faz. Vai despertando a vontade de servir a Ele. Então Jonas já nos traz a ver isso na nossa mente. Mas pastor, graças a Deus, eu vejo que os pregadores têm uma coisa que eu acho até que é justo. Uns têm uma visão de uma história e outros têm outra. Quando a gente narra diferente, eu creio que não é que nós estamos despregando aquilo que o outro pregou, não, né? Eu creio que é Deus dando outro campo de visão. Jonas foi criado no meio sírio. E Jonas presenciou muita maldade, assim como nós presenciamos hoje nos nossos dias. Então eu dou até uma certa razão para Jonas ter rejeitado aquela viagem. Jonas presenciou Isaías ser cortado ao meio e muitas outras atrocidades. E Jonas foi convocado por Deus porque ele era servo do Senhor. O Senhor não ia convocar qualquer pessoa, não. Ele convocou um servo do Senhor para lhe pregar a palavra em Nínive, porque Nínive estava sobre pecado, sobre desobediência, assim como Sodoma e Gomorra. E Jesus, por pouco, ele destruiu Sodoma e Gomorra. Mas Jesus queria salvar aquele povo de Nínive. Então Jesus enviou Jonas para pregar em Nínive. Mas Jonas, talvez por ter sofrido tanto e ver tantas maldades, Jonas era servo do Senhor, conhecia o Senhor. Mas o profeta não era fiel a Deus? Sim, às vezes, nós somos fiel a Deus. Mas nós somos seres humanos. Então a psicologia humana fala que nós temos 4 comportamentos, vamos ver se eu lembro. Um é sanguíneo, o outro é colérico, um é melancólico e o outro é fleumático. A ciência diz isso, é o comportamento do ser humano. Então, irmãos, não se escandalize não na obra de Deus. Quando você vê alguém às vezes irritado por a sobrecarga do dia a dia, às vezes você nem sabe o que aconteceu na vida dele, né? Não sabemos. Não se escandalize não por certo assim, nossa, olha, é um servo do Senhor, nós estamos fazendo isso, e já dá aquele ibope. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós não dá ibope para isso não. Mas o povo do mundo, ele está doido para colher alguma coisa para jogar na mídia, escandalizar a obra de Deus. Mas nós somos servos do Senhor e não fazemos isso não. Jonas foi enviado a Nínive, mas ele não quis ir, ele desviou o seu caminho. Eu até acredito que Jonas não tinha nem coragem de olhar para cima e nem de orar, porque eu até acredito que ele queria se esconder de Deus. Foi difícil para Jonas. E ele pegou aquele navio e foi para o porão descansar. Mas descansar daquele peso que estava sobre ele. O que houve? Houve uma tempestade. Eu poderia aqui trazer em cima dessa mensagem, talvez usar a tempestade como uma tempestade na vida dos irmãos e trazer isso como tema. Mas eu não quero trazer esse tipo de mensagem. Usar a tempestade de Jonas com a tempestade que acontece nas nossas vidas. Poderia dizer que não podemos aceitar qualquer tipo, realmente não podemos aceitar qualquer tipo de pessoa nas nossas casas, que traz ventos maus. Isso é do cotidiano, do dia a dia. Mas eu creio que Jonas era uma outra situação. Deus tinha um propósito na vida de Jonas, assim como Ele tem na nossa vida. Glória a Deus. Deus quer nos usar e nós somos servos do Senhor e estamos aqui. Não se assuste não quando Deus te der uma missão. Fique atento para você cumprir ela. Porque se você não estiver atento, Deus pode mandar um vento para Ele tocar em você e te mandar para o seu compromisso. Então,
houve um vento, e me chama a atenção que aqueles marinheiros, talvez cada um tinha a sua crença, que é uma coisa, pastor, que é interessante no ser humano. O ser humano, ele tem, talvez Deus nos fez assim. Tem pessoas que crescem num credo religioso por costume. Uns crescem na macumbaria, no espiritismo, outros crescem na igreja católica, outros crescem na igreja evangélica e aprendem por costumes. Mas o que é interessante é que o ser humano, ele tende a crer em alguma coisa. Outros tendem a crer, e como o irmão disse, tem o seu ídolo, né? Todos querem ter o seu ídolo. Nós temos o nosso. Então isso é do ser humano. Só que às vezes ele escolhe o ídolo errado e o Deus errado. Mas o Senhor, ele é misericordioso. Ele tem compaixão dos seres humanos. Deus sabe que aquele povo de Nínive estava no erro, mas por causa da falta de conhecimento. É duro quando aquela pessoa que conhece a palavra de Deus, mesmo conhecendo, crendo, e vai e comete o erro. Aí a situação fica mais difícil. Mas aquele povo de Nínive não tinha conhecimento. E Deus queria que Jonas fosse pregar em Nínive. Houve uma tempestade, os marinheiros acharam, acostumados com o mar, eles viram que aquela tempestade não era normal. E o que chama a atenção é que eles clamaram aos deuses deles e viram que tinha alguma coisa errada. E foram ao porão, encontraram Jonas dormindo, viram que ele não estava preocupado, porque a mente dele estava sobrecarregada com aquela preocupação. Talvez ele nem viu a situação lá fora. Porque é assim, às vezes nós estamos tão preocupados com uma coisa que nós não vemos o que está ao nosso redor. E aconteceu que lançaram sorte. Quando a Bíblia fala lançar o sorte, eu não consigo entender. Talvez um jogo de sorte ali que roda e talvez uma garrafa ali e caiu de Jonas. E foi Deus, né? Como é que ia cair certinho em Jonas? Quantas pessoas não tinham naquele navio? Ó, Deus trabalhando ali. Aí logo perguntaram o que tinha acontecido, o que ele fez, qual era o Deus dele. E o interessante é que ele falou do Deus dele e já confessou o erro dele. E já confessou que era por causa do erro dele que estava acontecendo aquela tempestade. E o interessante é que os marinheiros, sem nem conhecer aquele Deus, eles creram. Talvez porque eles estavam acostumados a crer em qualquer Deus. Mas graças a Deus nós estamos aqui falando de um Deus que não é qualquer um Deus. Nós servimos a um Deus que está do nosso lado. Quando eu falo do nosso lado, é uma força de expressão. Porque na realidade Deus está no céu, Jesus está no céu. Ele falou, eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo Consolador. Então pela fé Jesus está aqui através da Trindade. Deus, Pai, Espírito Santo. E Jonas disse, para acalmar essa tempestade vai ter que nos lançar ao mar. Eles temeram de lançar Jonas, clamaram e fizeram ali uma oração, clamando a Deus em misericórdia. Se nós lançar esse homem, o Senhor não vai nos mandar tal mal. Jonas insistia que tinha que lançar ele ao mar. E assim o fizeram lançar o Jonas ao mar. E Deus enviou o peixe. Como os irmãos conhecem essa história ela é de conhecimento dos irmãos, de conhecimento das crianças. O peixe engoliu, ele ficou por 3 dias ali no ventre de um peixe. Segundo a Bíblia, ali dá para entender que ele teve angústia. Ele comparou com o inferno. Com certeza ali não estava bom. E eu acredito que Jesus, Deus Senhor, não queria torturar Jonas, não. É porque realmente ali era desconfortável mesmo.
Mas Jonas se viu numa situação que clamou ao Senhor. Eu também acredito que Jesus não queria destruir Jonas, não. O Senhor queria levar Jonas para Nínive. Ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E o interessante, pastor, eu quero me aprofundar mais nessa parte, porque o livro logo termina ali. Eu quero, não sei se é antes ou depois, fala mais alguma coisa. Mas o Deus de Nínive era Dagon. E Dagon era um Deus metade homem e metade peixe.